Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupe. De sexta-feira já é praxe. Volta de feriado, aí não tem dúvida, né? Nem precisa pôr vinheta. Boa tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Está entrando no ar mais uma edição do Arena CBN. Hoje, dia 31 de maio de 2024. Já pode mexer o amendoim, já pode acender a fogueira, pode soltar o rito de São João, porque as festas juninas já estão começando. O mês de maio está indo embora. Vem junho e começa a melhor época do ano. Pelo menos eu penso assim. Meus companheiros, não sei, daqui a pouco eles também vão opinar. Porque Carlão de Freitas, o meu fiel escudeiro, o meu casca de bala, já está aqui. Tudo bem, Carlão? Bem-vindo. Ô, Antônio, boa tarde a você. Ah, que boa tarde maravilha. ao ouvinte CBN. Gostei, Sumiu, hein? gostei do casca de bala. O problema é que essa música vai ficar o fim de semana inteiro agora, né? Vai. Na cabeça. Mas gosto também deste período junino, período julino também, porque é muita comilança, muita festa, é muita sustância. Do Antônio jeito Lupe. que você gosta. É tudo muito bom. Tudo muito bom. Salivou o bicho, hein? Aliás, começamos hoje no almoço já com um pouco. Nossa, Gigantesco. Gigantesco, né? A moça falou assim, rapaz, vai com calma, tem mais gente pra comer. Pro Carlão de Freitas. É claro. verdade. Opa, ele tá com a gente também. Olha, todo bonitão. Foi na academia agora à tarde, meteu ali a corrente de ouro, a corrente de prata, de bronze. É praticamente uma Olimpíada. Tudo bem, Fábio Scheib? Tá pé da vida porque o seu Palmeiras ontem decepcionou. Poxa. Fala, Antônio Lupe, boa tarde. Fala, Boa tarde, Antônio Carlão. Lupe. Convidado especial que está aí também. É o Aí criador, você né? que- Tava fazendo nada ali mesmo? É o papai aqui da CBN, né, Fábio Chave? E você está feliz com a chegada de junho, que também chega seu aniversário, não é, Lupe? Eu estou enganado. Não, você está certo, né? Mas estarei de férias, viu? Só. Mas se você de quiser, férias? pode mandar um presente. Mas aquele presente Vou mandar, caprichado, com hein? prazer. Com o maior prazer, você merece. Ah, cara. você nem recebeu a gente na cara. sua casa depois do jogo. Você tá mudado, rapaz. Cara. O Fábio É, Scheib tá mudou da água pro vinho, hein? Tá mascarado. Tá O mascarado. sucesso chegou, né? Ah, os populares estão É. pedindo pra tirar foto lá no Shopping de Itu, no centro, pulsante, nervoso. O rei do Novelli Júnior. O rei do Novelli Júnior. Ele Domingo- depois vem o Adão, domingo né? Domingo estarei no Novelli Júnior mais uma vez. Tuano e Avaí. Nossa Avaí tentando G4 da competição jogão. e Tuano se recuperar, né? Uhul. Jogão. 6:30 da noite. Nossa, mãe. tá sem nada pra fazer mesmo, hein? Domingo, cara. Rafael Pio, tava ali sentado, triste. Falei, Pio, vem com a gente. Tira foto, foi foto. Tira foto. Não precisa passar Photoshop aí. Nem um pouco. Boa tarde, Antônio Lupe, todos do Arena CBN. Uma coisa eu tenho certeza. Sempre que for, como que fala? Feriado prolongado, eu vou participar do Arena. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aliás, disso. aquela vinheta lá, a gente vai, como que é? Hoje com o Antônio Lupe, pode deletar já. Não, tem mais essa pode hoje, tirar não. o hoje, né? O hoje pode tirar. Pode só colocar assim. a apresentação do Antônio Lupe. Ou pode colocar nesta sexta com o Antônio Ah, Lupe. também. O nesta sexta é. Apresentação Antônio. Porque o titular, ó, Ah, tchau, né? deu uma passada aqui, ficou 5 minutos, cara. 5 minutos e puxou a carroça. Ô, pessoal, é o seguinte, hoje é dia 31, nós vamos falar sobre o empate do Palmeiras ontem contra o São Lourenço, o time do Papa. O Palmeiras não conseguiu a primeira colocação geral da Libertadores, tem vantagem ainda, mas se pegar o River ou se pegar o Galo,
Aí vai fazer o primeiro jogo em casa. Mas vamos aguardar, não vamos sofrer por antecipação. Vamos aguardar a marcha dos acontecimentos. E também tem a retomada do Campeonato Brasileiro, final de semana bombando. E é claro que a gente vai falar também sobre o jogo da Ponte Preta. A Macaca tem duelo contra o CRB, o Clube de Regatas Brasil, na reestreia, né? Na verdade, é a estreia de um velho conhecido, o técnico Nelsinho Batista, que assumiu o comando técnico da Ponte Preta. Como você pôde perceber, Cabelo também até agora nada. Ninguém deu uma informação a respeito do William Cabelo. Eu tô começando a ficar preocupado. O Léo ainda passou por aqui, o Cabelo, preocupante. Desde segunda, né? E o Zap é um fiozinho só. É um fiozinho só. Ou ele perdeu o carregador, ou o carregador perdeu o cabelo. Um dos dois. Desesperadora a situação do William Cabelo. Hoje é dia 31 de maio. É dia do quê, Carlão? Cara, hoje, 31 de maio, é porque o site estava aberto, eu fechei, eu joguei pra você. Então. Eu sabia. Não, hoje tem uns era negócios interessantes dia hoje. O meu eu tô carregando, olha, o celular não, o notebook tá bom também. Tá não, aqui agora. Ó, dia 31 de maio, vamos lá, 31 de maio. Hoje é dia, sabe do que, Carlão? Do quê? 31 de maio é dia do aeroporto. Olha aí que legal. Dia do aeroporto. Vou falar Qual é o aeroporto mais legal que você já foi? O mais legal, o mais bonito, porém, barra perigoso, é o Santos Dumont, né? A chegada, o visual no Rio de Janeiro, aquela a orla ali, é tudo muito bonito, mas é um aeroporto, pelo menos os especialistas em aviões falam que é um porta-aviões, de tão pequeno que é para pousar, né, aquela pista. Agora, por falar em avião, aquele de Congonhas foi nessa semana, né, Lupe? Foi nessa semana. Rapaz do céu, assustador. Foi aos 45. Aos 48 do segundo Deus tempo. me livre, cara. Hoje também é dia do comissário de bordo, né, que trabalha dentro do avião. Comissário de bordo que atende ali os passageiros, né? Sim. Muito se fala sobre a aeromoça, mas não, já foi, né? Agora é o comissário de bordo, né? Que beleza, hein? Eu não sou muito fã de avião, então o meu guia é sempre o comissário de bordo. Se ele começa a passar já com os quitutes, opa, voo tranquilo. Agora, se começa, senta, sabe, um olhar meio apreensivo, aí já dá um certo medo. Graças a Deus, essa segunda opção, eu nunca passei por isso, mas... Não dá pra fazer enquete com essas coisas aqui hoje, não. Dia do aeroporto, dia... Mas era dia de tem final da Champions, hein? Da Champions, gostei dessa. Real Madrid contra Borussia Dortmund. Isso. Esse jogo acontece onde? Em Wembley. É o Maracanã da Europa, sagrado, né? Então vamos de palpitão hoje, pra você que tá ouvindo a Arena, quem vai levar a orelhuda, não sou eu, no caso, é a taça da Champions League, o Borussia Dortmund ou o Real Madrid? Borussia da Alemanha e o Real Madrid da Espanha. Vamos lá, eu quero ver esse WhatsApp bombando. 19, o código de área 991869070. Eu não sou muito fã de futebol europeu, mas eu acho que isso dá pra dar uma mexida no doce, entendeu? Então vamos lá, Real Madrid ou Borussia? Quem leva? Esse jogo acontece amanhã, às 4 horas da tarde. Real Madrid ou Borussia? 19 991869070. Para você que está sintonizado através do FM, mande a mensagem pelo WhatsApp. Para você que está no YouTube, assistindo com imagens, você tá vendo Fábio Scheib dormindo, Carlão de Freitas digitando e Rafael Pio fingindo que tá mexendo no computador. E eu aqui falando sem parar e sem o respaldo dos meus amigos. Você pode mandar mensagem através do chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Lembrei o que eu estava tentando lembrar. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. É o Dia Mundial de Combate ao tabaco, ao tabagismo e tudo mais. Então, é algo importante, né? Se dizer, aliás, algo que se tornou lei, né, há muitos anos. Então, felizmente, não se pode mais fumar em locais fechados. Sim. Então, uma lei que realmente funcionou, pegou. Exatamente. Né? O Pio ainda é contemporâneo. Você pegou o tempo que podia fumar em balada, Lupe? Não. Não pegou? Cara, era horrível. Você chegava em casa depois, você podia jogar a roupa fora. Terrível. Podia jogar, porque era horrível. Você chegava pra conseguir tirar aquele cheiro de cigarro. Então, que tinha parte fumante. Exatamente. Era uma divisória imaginária. Imaginária. Se você ficasse... É isso mesmo, Fabião. Se você ficasse na mesa da parte do não fumante, do lado podia ser que já fosse da parte fumante. O cara tava do seu lado na churrascaria fumando.
Era um negócio. Não, isso, eu não tenho recordações disso. Sorte a sua. Sim. Que lei você faria, Antônio Lupe, se você tivesse o poder da caneta? Lei? Lei, assim, Nossa, né? É nossa, lei, nossa. tipo assim. Isso, Cara, lei. isso viraria lei. Olha, essa Vai ser pegou, difícil, hein? Eu acho que essa do cigarro virou lei, mas Virou lei e algo, pegou, E essa. É que assim, Lei a gente- contra o sapatênis. Você faria a lei contra Ah, as essa é uma boa, hein? Proibido. Sabe Não que- pode. Se alguém vender, é na caneta. Eu faria a lei assim: termômetro marcou 13 graus, é home office. Obrigatório. Essa É é boa. obrigatório já. Essa é boa. E aí, cara? Então, Cara, eu acho até que já é lei, mas aquelas motos com barulho. Aquilo é insuportável, velho. Eu tenho amigos que gostam de moto e tudo, mas é insuportável. os caras tiram o silenciador da moto Cara pra do poder céu. fazer mais. Nossa, Isso mano. lá perto da casa dos pais da minha. Parece que é competição pra ver qual que é o mais alto. Cara, é complicado. Nossa, é dureza. aquilo é irritante. Nossa. Aliás, eu tava indo embora do complexo Complexo de comunicação. de comunicação essa semana, aqui na avenida na frente. E aí começou. E aí tava passando uma moto. Eu falei, mas pra quê, pra né? quê? Pra quê? Só que ele foi se distanciando, e o pá continuava, era meu carro. Nossa. Foi bem, Eu foi tive bem. que parar o carro, mas eu não descobri até agora o que era. Parei, encostei, olhei embaixo pra ver se tinha alguma coisa. Até agora eu não descobri, mas é isso aí. Você tem uma lei aí, Shaibe, ou não? Vamos puxar pro nosso lado, né? Uma lei contra os jogos da Série B no sábado às 9 horas da Boa! noite. Essa é boa, Fabião. Sábado e domingo, né? Também. Não. Tem domingo à noite, né? Tá louco. Boa, boa. Esse do domingo que o Fábio Shaibe vai 6h30 da. Tá louco. O domingo. 6h30 tá bom, hein? Não, tá É, bom. 6h30 tá bom ainda pra vai, você que é. pode Ô, acordar louco, tarde na domingão segunda, não dá, mas velho. ó, domingo, 3h15 da tarde pra mim já é segunda. Já É só berço. Berço, Não. meia no pé. já foi. É, já foi. o limite é 16 Começou horas. o Fantástico pra mim, já é domingo. Eu já acho é que o segunda. limite é 16 horas, né? De Que domingo. começa o futebol, você 4 já da dá aquela tarde. Aí dormida isso. monstra. Agora 18h30, porque assim, a jornada 18h30, você vai chegar em casa 9 e pouco. 10 horas, vai, pode 10 colocar horas. Aí você janta e você já Não, é já é 10h40. horrível. Aí você vai dormir 11 horas. É. Aí até você, porque tem adrenalina. Sim, da jornada. Meia-noite, meia-noite e meia, pra você acordar às 6, 7 horas da manhã. no Nossa, outro na dia. segunda-feira. O domingão, Não. o tal do domingo à tarde é um negócio. Não É dá. desesperador. Não dá. Essa enquete é boa também. Se você tivesse aí Essa enquete a é boa. possibilidade, pega pra mim ali Domingo o à WhatsApp. tarde, qual que é Pio. a sua? Se você tivesse a oportunidade de criar uma lei, pode mandar mensagem aqui também, ó, 19 99186 9070. É o seguinte, são 4 horas e 17 minutos. A gente precisa também criar uma lei pro cabelo começar a trabalhar quando tem feriado na semana, né? Importante. Porque o nosso amigo foi embora. E é o seguinte, o cabelo na segunda-feira passada que ele veio trabalhar, ele deixou já todos os sarcófagos prontos. Já é um sinal, né? É isso aí. E ele deixou a música do jogo de hoje, que envolve, eu não lembro quem que é, ele manda pra mim, eu perdi. Deixa eu ver. Acho que 90% de chance de ser jogo da Ponte. Não, acho que hoje. Deixa eu ver se é da Ponte mesmo. Se for do Guarani, é os 10%. Deixa eu ver, dia 30. Já foi até o do dia 3. Hoje o jogo envolve o Guarani. Olha lá. Ó, Hoje envolve o Guarani. E o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Roberta Miranda. o Eliel mandou aqui, ó. Ah, Jaine me faz chorar. Jair Jaine era a princesa do rodeio. Sula Miranda. se encaixa pro momento do Guarani. Alguns jogadores, você vai. Calma. Você tá falando com o coração, hein? Coração. Pergunta pro Berenguel. Nossa senhora. Não, o Berenguel vai querer contratar tudo de novo. Essa música foi lançada no mesmo ano do sarcófago de hoje, que o William Cabelo acabou me mandando. Tá aqui, ó, segunda-feira que ele mandou. Ele mandou de segunda já também? Já mandou de segunda-feira, dia 3. Nossa. E daqui a pouco a gente vem com o jogo, com imagens, hein? Com a reportagem que foi exibida na época. São 4 horas e 18 minutos, o Arena faz a primeira pausa. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre futebol, final da Champions e muito mais. Fique aí, o Arena volta já. Arena CBN.
Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro e 21, o Arena está de volta. Deixa eu ver as primeiras participações aqui. Fala pro Carlão que quem fez, fez. André Sampaio. Se liga no que ele mandou aqui pra você, Carlão. Vou Bora mostrar lá. a foto aqui, ó. Andrezão Sampaio, olha aí. Ó, é um drink Que num isso. belo copo, numa bela mesa, numa bela casa. Coisa linda. Isso aqui é uma marguerita? Eu não entendo de É bebidas. o gin, né? É um Não gin? é o gin, Pio? É um gin, Pio? Se bem que faltou o gin, acho que tem alguns ingredientes. Acho que é um... Pode ser, é um... Ô, Sampaio, manda pra é. gente aqui o que é isso. Final do telefone 5162. Acho que ele não vai mais ver a mensagem porque ele já deve estar em outro momento, né? Se ele já acabou com essa taça aí, já não Já consegue digitar foi. mais. Ó, pelo YouTube, Romildo Araújo, manda um abraço pra galera da União de Móveis. Estamos ligados em vocês todos os dias. Galera da União Móveis. União Móveis não tem pegadinha não, né? União Móveis. Não, é lá. Boa, Romildo, obrigado, viu? Grande abraço pra todo mundo aí que tá trabalhando. Obrigado pela mensagem. A Isabel, boa tarde. Pra mim, quem leva a Champions é o Real Madrid, do Vinícius Júnior. É, o Real Madrid, hein? Mais uma, hein? O Real Madrid também parece que tá em todas as finais. Mandou aqui a figurinha Avante Palestra. Cadê o Eliel para o São Paulino xingar? Boa tarde, Arena. Ele não veio. Ele não veio, ô, Rafa. Rafael Fernandes. Mas pode mandar mensagem, tá, Rafa? Se você quiser, sei lá, mandar uma mensagem de carinho pro Eliel, eu mando pra ele no WhatsApp, não tem problema nenhum. Boa tarde, hoje também é Dia Mundial Sem Tabaco. Reginaldo de Limeira, Pio já destacou aqui, bem lembrado, viu? Tem mensagem de áudio também, né, Nilson? Vamos ouvir as participações para quem está mandando mensagem pelo 19 991869070. Boa tarde, pessoal da CBN. Boa tarde. Aqui é o Dom Marco de Americana. Eu faria virar lei esses motoboys que andam com escapamento barulhento, faria virar lei, que não pode, proibido. Não é fácil. Isso aí é do... Mais um. Boa tarde, galera da Arena CBN. Aqui é o Romildo do Guanabara. Olha, 1-0 Borussia Dortmund.
Dorf, ele meteu um Dortmund. Não, mas deu pra entender. Deu, lógico. Borussia. Belo palpite, hein? Ele foi na zebra, porque eu acho que vai dar Real Madrid. Pra quem não sabe, amanhã tem a decisão da Champions League entre Borussia e também o Real Madrid. Pio, quem leva a orelhuda pra casa? Real, né? Não tem jeito. Torcer. A gente vai torcer pro Borussia porque é legal. O Real Madrid o Real Madrid é o Flamengo da Europa ou não? É mais organizado, né? O Flamengo Você tem uma ideia, glamour, Lupe? né? O Real Madrid pode chegar à 15ª conquista, mais que o dobro do segundo colocado, que é o Milan, que tem 7, o Liverpool tem 6, né, também. O Borussia tem a sua segunda Champions, né, foi campeão em 97, logo depois venceu o Cruzeiro no Mundial de Clubes também, foi campeão mundial, mas o Real Madrid podendo chegar à 15ª, né? Então, cara, você votou em quem? o Real. Real Madrid? Eu vou torcer pro Borussia. Não, você acha que vai dar torcer pro Borussia, eu vou mas torcer pro Borussia, mas eu acho que vai dar Real. É basicamente a sua vida mesmo, né? Porque você torce pra um time e sempre dá outro, né? Não é? Infelizmente. Nos dois. Você sempre torce pra dar certo. Nos dois não dá errado, né? Nos dois polos que eu torço, acontece isso. São extremos, hein? Um é ouro, o outro é de ouro. Ou é verde ou tem preto e branco. Rafael. Mas não dá, né? Que situação delicada, hein? É muito. Vai viajar hoje, né? Amanhã eu vou de madrugada. Eu vou. 130, Lupe. Que horas que sai o bonde? 6 da manhã. 130 já confirmado. Pra onde que você vai mesmo? Guaíra. Meu Deus. Então, Guaíra é uma... Tem um episódio de Guaíra, mas pessoas? 130 ângelos, Fábio Scheibe. É muita gente. Nossa, imagina, assim? Nossa senhora. Pelo menos o que não vai faltar é música sertaneja. Isso não vai faltar. Olha lá. Que delícia. Esse friozinho. Essa daqui vai ter essa aí também. Nossa, o ECAD comendo solto, hein? Vai ser preso de novo, né? Quem leva? Eu tô igual o Pio. Eu vou torcer pro Borussia, aquela coisa do time mais fraco, né? Mas eu acho que o Real tem mais individualidade. Tem o Vinícius Júnior, vive um grande momento. Eu acho que dá Real. E o Borussia, que tem muita ligação com alguns bugrinos aqui de Campinas. Júlio César, zagueirão, fez história no Borussia. Amoroso, né? Amoroso teve grande passagem pelo Borussia Dortmund. E aí, Scheibe? Também tô nessas também. O Real Madrid é legal ver um time Vocês são diferente tudo ganhar igual, Champions. Né? Tem um pra dar ainda mais o Borussia, né? Que vai ter. Acho que o espetáculo do Borussia vai ser fora do campo, né? Como tão conhecida Muralha Amarela, que vai estar em Wembley, vai fazer uma festa linda, o que pode também dar um gás extra pro time alemão tentando essa segunda conquista aí. Mas é muito difícil para o Real Madrid, né? Nem o Manchester City, que tem o melhor elenco do mundo, conseguiu. Mas vocês estão esquecendo de um detalhe. É jogo único, hein? Não são 2 jogos, não. É jogo único. Mas o Vai Real... que vem aquela bola bandida da área do Real. Pimba, gol dos alemães. Pode ser. Eu acho que a chance do Borussia está exatamente nisso, em um jogo único. Sei não, hein? Mas eu acho que vocês estão indo muito na tradição. E outra, o Real eu acho esse jogo tá me cheirando zebra. O Real é meio Borussia. O Real é uma versão até melhor da frieza que tem o Palmeiras para decidir. Tá perdendo o jogo, tá 2-1 pro adversário, daqui a pouco 48 minutos. Isso. Empatou, leva pros pênaltis e fatura. Não, sabe? Nem pênalti, com 53 vira. Foi contra o Manchester, foi assim a duas Champions. Tem prorrogação ou não? Tem prorrogação. Cara, eu criaria uma lei pra acabar com a prorrogação. Tem muita gente que defende isso, porque não prorrogação. Nada, né? Tirando a Copa do Mundo, que teve aquele jogaço da Argentina com a França. Nossa, verdade. Ali foi da hora. Foi prorrogação mas se você pegar 90% das prorrogações... Não, eles jogam pra ir pros pênaltis. Eles jogam pra, tipo assim, mais meia hora. Né? Quando tinha Golden Goal era legal. Golden Goal era legal. O Brasil não gostava muito, não. Nossa, se eu fosse palmeirense, eu estaria bravo com vocês agora. O palmeirense lembra do Daverson contra o Flamengo na prorrogação. Palmeiras ganhando do Flamengo. Fábio Xabi, na boa, velho. Vai dormir se eu não fosse palmeirense. Você tá de sacanagem. Nosso ouvinte já sabe. O ouvinte não é bobo, Chay. Vamos parar com essa conversa. Essa lembrança de 1-0, né? É verdade. Depois o Cabelo manda você dormir. Você vem aqui bravo falar com o Eliel, que você não gostou da forma com que você foi tratado. É porque você fala uns negócios, Chay, que assim... Não dá, não cola mais, sabe?
Ontem, por exemplo, câmera da Globo, câmera da Paramount. Nossa, pegou, né? Pegou quem? Tava Pegou. lá. É. Aliás, parecia uma chaminé, hein? Parecia. Aliás, que dia que é hoje? Que dia que é hoje, Babichai? Hoje é dia o quê? Sexta-feira. Não, mas a homenagem, o dia de conscientização. De combate ao tabaco. Tabagismo. Boa Foi tarde. visto ontem na palestra? Né? Foi, a câmera filmou. Nelson Rubens, você foi visto. Você foi visto. Boa tarde. Eu faria virar lei. Eliel trabalhar às sextas-feiras. É o Eduardo Brambila, que não é aquele, é outro, lá do bairro Santa Lúcia. Bairro Santa Lúcia. Santa Lúcia, Balão do Laranja, tem a avenidinha ali. Minha tia Marina mora lá. Eita, tia Marina e tio Giovans. O Antônio Casarini mandou áudio, já vou ouvir, viu, Casarini? O jogo vai ser 0-0 e o Borussia vai levar nos pênaltis. O Real seria o São Paulo ou o Independiente da Argentina, né? O Independente, sim, o São Paulo, em âmbito nacional, é o maior campeão. Agora, no G contra os argentinos, é o Independente e o Boca, né? Boa tarde, concordo com o Pio. Lei contra jogos em horários absurdos, especialmente aos domingos, às 6 horas da noite. É o Matheus de Campinas, repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de maio de 2024. A justiça britânica condenou por homicídio um brasileiro que matou uma estudante indiana em Londres em junho do ano passado. Kevin Antônio Lourenço Moraes também foi condenado pela tentativa de homicídio de outra jovem que estava na mesma casa. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e não vai cumprir pena no sistema prisional. Moradores do bairro Humaitá, em Porto Alegre, começaram a voltar para casa depois de quase um mês. As pessoas afetadas pelas cheias começaram a limpeza dos imóveis e ficaram cobertos pela água até o meio desta semana. Mesmo com a retomada gradual, alguns moradores do bairro, que é vizinho à Arena do Grêmio, seguem acampados na beira da BR-290. 35% dos eleitores da cidade de São Paulo, ouvidos numa pesquisa do Datafolha, avaliam a gestão Lula como ótima ou boa. Já 34% consideram o desempenho do governo federal ruim ou péssimo. 1.092 pessoas com pelo menos 16 anos foram entrevistadas nos dias 27 e 28 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 7 veteranos de guerra de El Salvador foram presos acusados de planejar ataques para amanhã, segundo a Polícia Nacional Civil. No sábado, o presidente Nayib Bukele vai assumir o segundo mandato. Um ex-deputado de esquerda está entre os detidos. O homem foi apontado como financiador dos planos. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino vem chegando com as informações das estradas nesta sexta-feira. Tá tudo tranquilo ou movimentado? Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A situação um pouco tranquila agora no sistema Anguera-Bandeirantes. A gente comentou mais cedo, teve um acidente na altura de Jundiaí, a pista chegou a ser interditada no sentido interior, mas agora a pista já está liberada, nosso ouvinte consegue passar pelo trecho à altura do quilômetro 58. Mais à frente, já na altura de Nova Odessa, aí tem problemas com veículo, atenção, à altura do quilômetro 117, mas por enquanto não tem ponto de parada aí pela rodovia. Falando da Bandeirantes, é um bom caminho tanto em direção do interior quanto no sentido da capital, e pela rodovia Dom Pedro tem uma movimentação maior aqui em Campinas, na chegada para a rodovia Anhanguera, mas por enquanto também segue aí sem maiores problemas. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN, são 4h33. Ser parceiro é dar segurança para vender mais. Com o Pix na maquininha da Cielo, você tem dinheiro na conta, comprovante na hora e não cai em golpes. E aí, bora juntar forças? Mega
Provocação de vendas Daruge Chevrolet. É a sua chance de sair de carro novo. Preço de nota fiscal de fábrica, financiamento sem juros em até 36 vezes. Bônus de até R$30 mil na troca do seu carro seminovo. Documentação grátis. Mas corra, oferta válida somente para carros em estoque. Daruge Chevrolet. WhatsApp 19 3753 4400. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro e 35, estamos de volta. O Marcelo Nascimento, boa tarde, nobres comunicadores. Vocês estão falando de domingo. Para mim, deu meio-dia, já acabou, imagina se eu vou sair de casa para assistir futebol. O pessoal do YouTube participando com a gente. O grande Thiago Vitor, boa tarde, Lupe. O Real adora emoções. O jogo será 4-3 Real com uma virada épica. Ó, Nossa, isso aqui legal, é hein? roteiro de filme, hein? Aí é legal. Dá pra fazer um documentário no... Ô, Lupi. Oi. Diga. Fala, cara. Pô, cara, vai. Tem um ingrediente muito legal nessa final, né? Qual é o ingrediente? Farinha de trigo? Não, diferente também, porque você sabe que o Bellingham joga no Real Madrid, foi eleito o melhor jogador da La Liga, né? Tá jogando muito pelo Real Madrid, mas ele foi revelado pelo Borussia Dortmund, estava lá até o ano passado, né? O Real foi lá e contratou ele. E como tem esse mecanismo de bônus agora nas transações, né? Assim como o Endrick no Palmeiras, também o Real Madrid paga bônus por metas alcançadas. Caso o Bellingham seja campeão europeu com o Real Madrid teria que pagar 25 milhões de euros para o Borussia. É mais que o valor do título. O título, a UEFA dá 20 milhões de euros para o campeão. Caso o Bellingham seja campeão pelo Real, o Borussia vai embolsar mais do que com o possível campeonato. Nossa. Que coisa então deixa louca, o Borussia ser campeão, Aí não precisa dar o dinheiro pros caras. Se é lá em casa, essa discussão a gente não tem. Se é lá em casa, essa discussão, é melhor deixar o título com os meninos do que a gente ter que pagar mais 5 milhões. Deixa quieto. Se é eu e Vanessa, a discussão, eu torço pra... Não, a gente nem entra em campo. Mais 25, né, Fábio? Não, ganha 20 e aí teria que pagar mais 5, né? A diferença. Não, 25 milhões de euros caso o Bellingham seja campeão pelo Real. O Real tem que dar para o Borussia 25 milhões de euros. Ah, tá. Ele ganharia 20, ele tem que tirar mais 5 do bolso. Ah, entendi, sim. Na sua casa você também ia deixar. Não, mas de jeito nenhum. Eu nem jogava, na verdade. Eu nem viajava nem jogava. Pra onde vai ser mesmo? Em Wembley. Vai que dá uma zebra, tá melhor nem entrar em campo. É melhor morrer sem nada do que ter que desembolsar 5. Ô, Carlão, por que o Palmeiras não ganhou ontem? Olha, o Palmeiras realmente teve uma queda nas últimas partidas, né? Ontem, talvez até uma falta de concentração, em virtude de tudo que estava montado, né? Praticamente um cerimonial para despedir do Endrick. Esbarrou também. Tinha um cerimonialista lá organizado? Não. Foi tudo de cabeça? As principais, algumas peças do Palmeiras caíram demais nesse 2024, né? O Rafael Veiga é um cara que precisa mostrar mais do que tem mostrado, caiu demais. E em o Rafael Veiga caindo, é claro que reflete no time, porque ele é o organizador, é o cabeça pensante, é o cara que faz o time jogar, e pode ser uma justificativa. Maratona de jogos, eu acho que serve sim como justificativo. O Palmeiras a todo instante está decidindo, está fazendo jogos importantes, isso mentalmente arrebenta o jogador. Então, alguns fatores que fazem com que o Palmeiras
tem essa queda, né? Eu acho que momentânea. Acho que daqui a pouquinho o Abel retoma aí, o time do Palmeiras volta a vencer, quem sabe até a partir do próximo domingo, mas é inegável que em relação a outras partidas do Palmeiras, a outros momentos, o Palmeiras está um pouquinho abaixo. Eu sei que até tem uma música que a torcida do Palmeiras canta, e canta muito, né, Fábio? Que a Taça Libertadores é a obsessão de todos os clubes, sim, né? Mas, cara, tá na hora dos clubes brasileiros. É porque a Conmebol também, sabe, tá nem aí pra nada. É caso de racismo, eles não estão nem aí. Paga uma multinha lá e tchau. Paga uma multinha e tchau. Mas a Conmebol é uma... Eu vou ficar quieto. Mas os clubes brasileiros, eles precisam se unir, porque o que estão fazendo em relação à arbitragem, o que o São Lourenço fez ontem, os caras conseguiram ganhar mais ou menos, sem fazer conta, uns 20 minutos de jogo parado. Terrível, né? E aí você pega o jogo do Atlético Paranaense, que foi ontem pela Sul-Americana contra o Esportivo Ameliano. O time paraguaio venceu por 1-0, esse jogo na Arena da Baixada. Cara, o goleiro para repor uma bola demorou 20 segundos. A lei permite, a regra, 6 segundos no máximo. Então, assim, Scheibe tava lá, pode falar melhor. Não tem condição. Não tem condição. É porque, assim, vamos se unir, vamos lá na Conmebol. Eles vão chegar lá e falar assim, beleza, deixa o documento com a secretária, aí a gente vai ler e depois a gente dá um retorno pra vocês, ok? E não vai virar nada. Então, tem hora que eu acho que essa obsessão pela Libertadores, não sei não, viu? Acho que a gente precisa olhar isso com outros olhos, Scheibe. Você concorda ou você discorda da minha opinião radical? É irritante mesmo essa cera que fazem, né? O jogo acaba ficando chato, truncado, fica aquele clima, o cara cai no gramado sem sentir nada, a gente faz papel de trouxa na arquibancada, faz papel de palhaço na arquibancada, o cara sabendo que não está acontecendo nada com o jogador, ele pede para a maca entrar. Depois o juiz acaba dando 4 minutos, né? Aquela orientação que antes a Conmebol dava, a CBF também dava depois da Copa do Mundo, de dar acréscimos gigantes de 9 minutos, 8 minutos, já foi por terra, né? Porque agora o prático é dar 4, de praxe é dar 4, 5 no máximo. E ontem, inacreditavelmente, o juiz deu 4 minutos apenas no segundo tempo. Não foi por isso que o Palmeiras não venceu o São Lourenço, não conseguiu furar a retranca, mas ajuda bastante a irritar os jogadores. O brasileiro ainda fica com aquele jeito de... O brasileiro não sabe, né, fazer essa catimba que os argentinos fazem. Sim. E acaba sendo contrário ao próprio jogador brasileiro. Mas não é só com o Brasil, não, né? O sul-americano como um todo, né, também. Não é só esses times eu vou falar, eu não vou ser hipócrita, porque aqui no Brasil também tem isso, mas a gente tá vendo que realmente... A Libertadores é pior. Na Libertadores é pior, porque aqui no Brasil o pessoal tá dando 10, 12, está seguindo essa questão da Copa do Mundo, de colocar no final do jogo os acréscimos de quanto o jogo ficou parado. A gente tá até acostumado agora, até para fazer as nossas escalas aqui, questão de horário, a gente trabalha com o jogo de 2 horas. Sim. Não, até mais. 2 horas nem... Antes era exatamente isso. A gente imaginava 2 horas, dava tranquilo. Hoje em dia, passa, dá 2h10. Incrível. E amanhã você acompanhar a final da Champions, é outro jogo, é outro esporte que praticam, lá não tem essa de ficar com essa cera, pode ter uma coisa ou outra, mas a própria torcida já vai contra, os próprios jogadores do time também acabam jogando contra o cara que tá fazendo isso, é outro esporte, né? Fica até chato o futebol sul-americano perto do europeu. Não, o cara paga 100 euros no ingresso lá, em jogos normais, tô dizendo na final da Champions que é muito mais. Ele não quer saber do jogo picotado, parado, não. O cara fala, pô, paguei, quero ver futebol. Exatamente. Ele quer ver o espetáculo. Rolando. Cara, e a Libertadores, ela é terrível. Nossa senhora. E os árbitros são coniventes, o jogo é picotado, é terrível, terrível. Tem mais... Só um minutinho, Scheibe, a gente só vai ouvir mais mensagens de áudio, daqui a pouco a gente volta aqui pra bater mais um papo. Vamos lá. Boa tarde, brother da CBN, Levi de Limeira. Gente, tô tentando falar com aquele santista aí desde ontem. Ele não vê. Mas ele perdeu o santista aí comigo. Eu propus, se São Paulo perdesse, ele ia com a camisa do Santos para ser mostrado no YouTube ao vivo. Não adianta reclamar. E se São Paulo ganhasse, como eu tinha certeza que ia ganhar, ele ia para São Paulo e mostrar ao vivo, e abraçado comigo. Eu não jogo mais. Mas tudo bem, deixa pra lá. Ele não quer me ouvir. Eu mandei mensagem ontem para ele, para a CBN, não foi lida a minha mensagem, não foi ouvido o meu áudio, mas tudo bem, vamos lá. Meu palpitão para amanhã, tranquilamente o Real Madrid. Vai empatar no tempo normal, mas no final, como sempre,
Real Madrid, tranquilamente. E a lei que eu criaria, eu faria 2 sexta-feiras e tiraria a segunda-feira do calendário. Reclamou. Fechou com chave de ouro. Essa daí serve. Mais um. Boa tarde, Arena CBN. Aqui quem fala é o Carlos, do Nova Aparecida, Campinas. Boa tarde, Lupe, Carlão, Palmeirense e companhia. Ô, Carlão, tem que avisar o Cabelo lá, que o Eliel leva testado de sexta, mas o Eliel já tá velho na casa, né? O Cabelo não tá na experiência? Levando atestado de novo já. Não, o Cabelo é caso perdido. Amanhã vai dar Borussia nos pênaltis. E vai ser a zebra amarelo e preto. Zebra ou tigre, né? Tigre. Abraço, até mais. Tigre de Bengala. Tigre de Bengala. Mas o ouvinte que falou aí faria 2 sextas, aí o Eliel só trabalharia 3 dias na semana, né? Terça, quarta e quinta. Porque se fossem 2 sextas, já era. Esquece. Nossa. Mais um, Nilson, o rei de Portugal. Boa tarde, Arena. Eu criarei a lei de novo para ser como era antes da lei Bosman. Limite de jogadores estrangeiros mesmo, nada de comunitários, para 5 no máximo, né? E também limitaria as transferências internacionais. Colocaria primeiro contrato do jogador, ele tem que obrigatoriamente cumprir 3 anos no clube. Primeira coisa. E transferências internacionais só com jogadores a partir de 21 anos. Para poder tentar segurar os jogadores novos nos clubes e também tentar equilibrar os clubes mundialmente. Já que a FIFA agora resolveu criar esse Mundial, acho que seria uma boa ideia. Não, mas ela criou um Mundial com 1 milhão de times, é só para o espetáculo ficar mais bonito, mas ela não tem o menor interesse em equilibrar os times sul-americanos, africanos, asiáticos com os europeus. Com os jogadores comunitários, né? Porque antigamente existiu o limite para 3. Eu acho que poderia aumentar o limite, por exemplo, de 5 jogadores. Ok. Porque hoje os clubes, eles são verdadeiras seleções, ou melhores, né? Se você pegar o Real Madrid, ele é melhor que a seleção brasileira. Sim. Né? O Real Madrid ele é melhor que a Espanha, por exemplo. Sim. Então, por isso que hoje a gente brinca, Mundial, do Palmeiras, mas a gente brinca, mas com fundo de verdade. Com o Mundial nestes moldes, ou em qualquer molde que seja, mas o futebol europeu nestes moldes com abertura, né? Com o passaporte comunitário, o time sul-americano não ganha mais. Não, o último campeão mundial foi o Corinthians e ganhou daquele jeito, no parto, Cássio fazendo milagre, o São Paulo, Rogério Ceni fazendo milagre. Dificilmente a gente vai ganhar como o São Paulo ganhou do Milan em 93, ganhou do Barcelona em 92, com autoridade, né? Jogando com autoridade. Isso é quase, no atual estágio do futebol europeu, é impossível. Ô, Chaves, você queria falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, você está falando da Conmebol, antes de falar outro assunto também da Conmebol, parece que a Conmebol não gosta do futebol, né? Porque ontem vocês estavam falando da homenagem do Palmeiras pro Hendrick, na verdade quem fez a homenagem foi a torcida, porque a Conmebol vetou qualquer festa, homenagem do clube dentro do protocolo, fora do protocolo do jogo, ou seja, o Palmeiras não poderia fazer nada, como fez num caso passado com o Scarpa, que montou um palco, deu placa para ele, fez homenagem pro Scarpa quando ele deixou o Palmeiras. O Palmeiras foi vetado de fazer essa homenagem porque a Conmebol não permite algo que seja fora do protocolo do jogo. O Corinthians fez com o Paulinho na terça-feira uma homenagem, deu placa, ele deu uma volta olímpica completa, vai ter que pagar multa por isso, já que a Conmebol não gosta tá dinheiro lá. de homenagear os próprios jogadores. Né? Bobeira. 4h47, tem mais participações de áudio. Vamos ouvir, Nilson Belisário, porque o ouvinte aqui tem lugar de fala. Com certeza! Olá, pessoal da Arena, Juliano de Márcio falando, Ponte Pretano. Eu queria só comentar esse assunto do tempo da partida. Eu acho que o mínimo deveria ser 60 minutos corridos. No mínimo, é realmente ultrajante o tempo que se perde aí com escanteio, falta, jogador caindo. E é isto. Um abraço para vocês aí, parabéns pelo programa. Vamos, bom tempo. Valeu, Juliano de Márcio ainda disse aqui que o Real amanhã vai dar Real, mas ele queria que o Borussia vencesse. É a mesma opinião de Rafael Pio. Mais um.
Eu faria uma lei em Campinas que colocasse sonorizadores antes de qualquer lombada eletrônica, uns 10, 15 metros antes. Ué, mas principalmente É sonorizador para lombada? Pra avisar que vai ter. O povo da periferia sofre com esses ônibus lotados, consegue comprar um carrinho velho e não aguenta pagar as multas. E amanhã anda. Mas só anda mais devagar. E Vini Júnior se consagra. Tá com o pé pesado. Tá com o pé pesado. O que deve receber de cartinha em casa? É só instalar um aplicativo. Aí avisa antes. Boa tarde, CBN. Gemison de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Tá ouvindo? Rapaz. Opa, grande. Lá não deve estar frio igual tá aqui. Não, lá deve estar quente. Lá tá quente, gostoso. Tem mais um, Nilson? Então, por favor. Fala, amigos da CBN, boa tarde. Em relação à questão da cera, os clubes brasileiros também têm que ficar atentos, porque só reclamam disso quando perdem, né? Quando ganham o jogo, não vejo nenhum clube brasileiro reclamando de cera. É verdade. Isso é verdade, né? Mas é porque que acontece? Quando o time brasileiro tá ganhando, aí o time adversário tem que fazer a cera. Tem que buscar alguma coisa, então não dá tempo de fazer a cera, né? Você já pensou se o pessoal chegou a falar de fazer igual basquete, igual futebol americano, de parar quando a bola parasse? Ah, mas aí o jogo, duraria 4 horas e meia. Falam que é 30 minutos, né? 30 minutos. 30 minutos parando, só que né? ir parando, Ah, não, mas aí duraria 4 horas e meia. Mas... Ou então não fariam a cera, porque sabe que vai estar parado mesmo. Tem isso também, mas eu acho que eu também acho que não logra. O Charles Miller ia dar 385 voltas dentro do caixão onde ele está enterrado. Nem tá mais. Não tá mais? Não. Já exumou, já. Né? Eu não entendo muito dessas coisas, desculpa. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque está de volta ao Brasileirão. Jogos interessantes, hein? Tem Corinthians e Botafogo amanhã, 9 horas da noite. Nossa, olha o horário do jogo. Meu Deus. Tem domingo, São Paulo e Cruzeiro, às 6h30. E também tem o horário clássico, né? Do domingo, Criciúma e Palmeiras. Esse jogo acontece no Heriberto Rilse, lá em Santa Catarina. Olha, tem Vasco e Flamengo, hein? Clássico Vasco e dos Flamengo. milhões, 4 horas da tarde também. No domingo, grande jogo, hein? Bom, Carlão de Freitas, quem tem parada mais difícil aqui dos times de São Paulo? Palmeiras contra o Criciúma fora, o Corinthians recebendo o Botafogo ou São Paulo recebendo o Cruzeiro no Morumbis? Cara, eu acho que o São Paulo. São Paulo recebe o Cruzeiro vem de um momento legal na Copa Sul-Americana, porém o São Paulo também está com a confiança lá em cima. É um jogo, apesar os 3 jogos, né? Porque se levarmos em consideração também Corinthians e Botafogo, o Botafogo vem numa evolução na Copa Libertadores e o Corinthians também vive um momento legal. E o Palmeiras, em queda de produção, enfrenta o Criciúma no Heriberto Rios, que é difícil jogar lá, né? Lá um caldeirão, o Palmeiras não tá bem, é muito complicado. Mas eu acho que o São Paulo pode encontrar alguma dificuldade diante do Cruzeiro. E aí, Pio? Eu acho que o Corinthians contra o Botafogo. O Corinthians não é sei lá, parece que, ainda, né? Parece que vira uma chavinha na Sul-Americana, tem toda aquela pressão. E outra, né? Se a gente for pegar os times também que disputam a Sul-Americana, pelo amor de Deus, o Racing que o Corinthians fez 3-0 agora, se ele jogasse a Série C do Campeonato Brasileiro, ele era rebaixado pra D. Ô, louco. Não, é verdade. É um time fraco, né? Nós estamos na ponta da linha, vamos até falar em castelhano com o presidente do Racing. Não, isso é verdade. O Racing do Uruguai é terrível. Então, acho que o Corinthians tem um jogo mais complicado. Jaibe! Tô com o Pio nessa aí. Acho que o Corinthians tá subindo, né? Feito bons jogos contra o Oliveira, encontrou um bom time, mas pega um Botafogo que também já tá fazendo um bom trabalho com esse português, né? O Arthur Jorge, à frente do Glorioso. Botafogo se recuperou bem, fez uma boa Libertadores. Vai ser um jogo complicado também pro Corinthians, só que no Corinthians, na Neoquímica Arena, também é diferente, né? O Corinthians se impõe bastante, mas vai ser um belo jogo amanhã, 9 da noite, entre Corinthians e Botafogo. 4h53, o Arena volta já. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Isso, domingo. Ô Wilson, aqui na minha papeleta tá domingo 4 horas, domingo dia 2, tá? Dia Vasco 2, e Flamengo. Esse jogo acontece lá em... onde que é? Maracanã? Maraca. Maracanã, domingo. Estreia do português Álvaro Pacheco à frente do Vasco. O homem da boina. Então, Wilson, eu acho que, sei lá, hein? Mas... Domingo, 4 da tarde. Domingo. Bom, vamos abrir? Pode descer a marreta. Eita! Roberta Miranda. Vamos lá, pessoal. Essa música, ó, eu vou falar só uma vez, hein? Essa música ela foi lançada no mesmo ano do jogo que o William Cabelo acabou separando. Acho que foi sexta-feira da semana passada, na verdade, né? O último dia que ele veio trabalhar. Ixi, cliquei no jogo errado. E esse jogo, ele envolve o Guarani, tá? Guarani. Quem que o Guarani enfrentou aqui? Meu Deus do céu, que confusão. Ah, aqui. O Guarani encarou a Ferroviária, hein? E esse jogo aconteceu no Dr. Ademar Pereira de Barros, conhecido como a Fonte Luminosa. A Fonte Luminosa. A Ferroviária tinha, sabe quem no time? Quem? Américo. O Américo estava em campo pela Locomotiva. E aí? O brasileiro? Américo brasileiro? Não, é perto de Araraquara, mas tá. não é ele. Tá. Ô, Chabe, você. Começa contigo, meu amigo. 84. 84, Pio? Foi mais. Que 84, a Roberta Miranda ainda tava... Ó, foi quando ela estourou, 86, 87, 8... Ela estourou em 86. Tá. Então, 87. 87. E aí, Carlão? Eu vou de 88. 88? Isso. Então, Chaibe 84, Pio 87 e o Carlão? 88. Pra você que tá sintonizado no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai ficar com a reportagem que foi exibida na época. Pra você que tá curtindo o Arena no FM, você vai ouvir o áudio da reportagem. Vai? E Guarani, Nelson recebeu na esquerda, entrou na área e tocou na saída do goleiro. Guarani 1-0. A reação da Ferroviária. Américo entrou pela direita e tocou para Gerson Sodré. 1-1. Enágio entrou na área, fez a festa e passou para Nelson marcar. Final Ferroviária 1, Guarani 2. Quem fez esse jogo? Essa locução do Oliveira Andrade, hein? Alguém disse 86?
Não, eu falei que 86 foi quando a Roberta estourou. Aí eu achei que Vá com Deus tinha sido em 87. Ah, você acertou. Entende não, hein, de música sertaneja? Ó, o Guarani entrou em campo com Sérgio Neri, Marco Antônio, Gilson Jader, Valdir Carioca e Zé Mário. Tozin, Tite, ó. É o professor. Professor Tite e Boiadeiro. Nossa. Catatal, depois Carlinhos Nelson e Enágio, depois João Carlos Maringá, que provavelmente nasceu em Maringá. O técnico era o Sebastião Lazzaroni. A Ferroviária de Washington, Nonoca, Mauro Pastor, Edmilson e Chico de Assis. Elvio, Rubens Feijão e Donato, Toquinho, Américo e Gerson Sodré. O técnico era Sérgio Clerici. Esse jogo foi 2-1 para o Guarani, dia 31 de maio de 1987. Vitória do Bugre por 2-1. Fechado. São 5 horas. O Jonas mandou mensagem aqui pra gente. Olha só, tá fazendo uma reclamação aqui. Eu vou comunicar o jornalismo, tá bom, Jonas? Boa. Pode deixar aqui que a sua mensagem será encaminhada para a rapaziada de plantão. O Guaris vai até às 8 hoje. Nossa. Ele já vai dar um salve aí pra você, tá bom? Um retorno. Vamos lá. Rapaz, até às 8. Deus, nesse frio só vai ter ele da empresa aqui. Eu falo, Lopes, você vai ser o primeiro da fila. Nossa. Eu tô avisando. 5 horas da tarde, palpitão do Arena. Vamos começar com Série B. Ponte Preta e CRB, estreia do Nelsinho, domingo, 4 da tarde, com transmissão do Futebol Globo CBN. A Macaca vence. E aí? 3-1 Ponte Preta. Chaibe. 2-0 Ponte. Eu acho que a Ponte leva por 3-2. Nossa senhora, hein? Anota. Nossa. Vamos lá, Paulistas em campo na retomada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai encarar o Bragantino. Esse jogo acontece hoje, Chaibe. Couto Pereira. E aí, Carlão? Grêmio. Empate. Chaibe. Bragantino, o Grêmio vai pro time reserva amanhã. É porque tá... Bragantino. É porque Tem vai jogar Libertadores, Libertadores, né? Vamos lá, quem mais em campo aqui? Vamos no Clássico Carioca, Vasco e Flamengo. Mengão, né? E aí, Fábio? Malvadão. Flamengo. E aí? Vasco, com certeza. Mengão malvadão. Vasco 4-0. Isso aí. Tem Corinthians e Botafogo. Corinthians, Fábio. todos nós. Empate. Botafogo também. Que isso, para. Criciúma e Palmeiras. Empate. Fábio. Empate. Palmeiras. Empate. Criciúma. Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro. Fábio. São Paulo. Cruzeiro. Cruzeiro leva essa. Galera, bom final de semana. Juízo. Futebol Globo CBN. Domingo, Ponte Preta e CRB. Ótimo final de semana a todos. Vem aí o ponto final. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br